Olá, eu sou Lorena, boas-vindas a mais um vídeo do Trocando Ideias aqui no Passos Entre Linhas. Dessa vez nós temos como convidada a querida Jennifer Geraldini. Eu vou pedir para você se apresentar, Gê, por favor. Ai, oi, gente, tudo bom? Eu sou Jennifer Geraldini, eu sou jornalista, sou professora, pesquisadora, produtora de conteúdo e agora sou consultora em organização e produtividade. Então, já posso agradecer? Lori, obrigada pelo convite, viu? É sempre bom falar com você e ainda mais falar de temas que a gente gosta bastante, né? Gê, eu também agradeço muito pela sua participação, por você ter aceitado o convite. Eu sempre aprendo muito com seus vídeos, com suas postagens sobre organização. E como a gente estava conversando, né, nos bastidores, eu sou muito do analógico, né? Eu gosto muito de me organizar à mão, fazer manualmente as coisas. Já você vai muito pro digital. O que é que você acha que aliás, antes de começar a falar sobre a diferença entre o que é que você prefere, a gente estava conversando também sobre a diferença entre métodos e ferramentas, que era algo que eu não tinha noção que havia diferença. Você pode explicar, por favor, sobre. Método de organização e produtividade, ele é como se fosse não, é um guia, né? É um sistema, um fluxo que vai te ajudar a colocar em prática a organização, né? E também que te traz recomendações em relação à produtividade. Então, nós temos como um método muito famoso o GTD, do David Allen. Temos também o método Vida Organizada, da Thais Godinho. Temos outro método chamado Pirâmide. Não, pera. Que eu sempre atrapalho o nome dele, mas espera aí que eu vou olhar. A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que é um super profissional de produtividade, é best-seller no Brasil na área de produtividade. Temos esse e temos alguns outros. Então, são técnicas, né? É um conjunto de técnicas que vai te ajudar a ser mais organizado e ser mais produtivo. Eu tenho mais afinidade com o método GTD e com o método da Thais Godinho, que é o Vida Organizada, porque me ajuda muito, não só na questão da produtividade, não são métodos que pregam a alta performance, por exemplo. São métodos que pregam a produtividade sem estresse, a produtividade levando em conta a sua energia, o seu bem-estar, né? E as ferramentas são literalmente ferramentas, né? Que vão te ajudar a colocar em prática esse sistema, seja o sistema todo, né, ou parte dele. Um outro método muito bom também e famoso atualmente é o Bullet Journal. Né? Tem gente que acha que é uma ferramenta, mas é um método mesmo de organização, Bullet Journal, criado pelo Ryder Carroll. E é um método que a base dele é analógica, mas tem gente que faz no digital. Eu mesmo fiz durante um tempo no digital, mas a base dele é analógica. E as ferramentas são, por exemplo, o Planner, né? Um caderno, uma agenda, né? Tem as ferramentas digitais, né? Evernote, Notion, Trello, Todoist. Então, essas ferramentas, quando você pega uma ferramenta para usar, você precisa ter o que eu vou fazer, né, nessa ferramenta, né? E essa resposta vem a partir de uma metodologia, de um método. Então, eu vou aplicar o GTD numa ferramenta como o Evernote ou como uma ferramenta como o Todoist, né? Eu vou aplicar o Bullet Journal em um caderno, ou vou aplicar o Bullet Journal em um aplicativo como o GoodNotes, que é um aplicativo para anotações com caneta digital, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que eu expliquei. Explicou e definitivamente eu não sabia o que é método. E você foi falando, e eu pensei, vixe Maria, eu falo que o bullet é tipo um método, e então eu tô errada. E depois você falou, tem o bullet também, tá? Eu falei, ufa, não tô.
Eu não tô perdida 100%. Não. E eu não conhecia os outros métodos. Eu uso o Bullet Journal, né? Por bastante tempo eu usei a Agenda, a ferramenta, né? Agenda. Na época da graduação, já até falei aqui sobre. Aí depois eu migrei para o Planner para testar. E agora eu consegui me ajeitar no Bullet. Eu acho que é bem melhor porque eu consigo adaptar a minha rotina. Tudo que eu coloco lá está adaptado à minha rotina. O Planner, às vezes, não dá para você fazer essa adaptação. Isso. Eu acho que o grande problema com o Planner hoje é que meio que virou um artigo de luxo, um artigo de consumo, né? Tem planners lindíssimos, caríssimos, a gente já até falou sobre isso, né, Lori? E só que assim, às vezes você vai comprar um planner muito lindo, né? Vai investir uma grana em um planner no início do ano e, sei lá, no terceiro mês do ano você vai abandonar, porque você não tem um objetivo, sabe? Você não tem um guia de como usar aquilo. Tanto que hoje eu vejo, né, muitas pessoas que vendem planner ou que disponibilizam planner dão dicas de uso. Eu mesmo fiz isso, né? Porque tem um planner do blog que eu já faço desde, não lembro, acho que desde 2016, 2017 mais ou menos. E esse ano eu resolvi fazer um post dando dicas de uso para o planner, recomendações do que fazer no planner. Mas essas recomendações são todas baseadas nesses métodos, né? Esses métodos estão por trás. Então, planejar a semana, né? Com base em quê? Levando em consideração que registrar, fazer registro. Inclusive, registrar é um passo que está em métodos, tanto o Bullet Journal, né? Ele tem um dos passos dele que é o registro. Faz parte do sistema do Bullet. Então, o Planner pode te ajudar a isso, mas o Planner por si só não vai fazer milagre na sua rotina, no seu dia a dia. Tem que ter uma teoria, digamos assim, sabe, por trás, e aí é que entra o método. E no caso também, um dos problemas que eu sempre achei no Planner, e que foi um problema que hoje eu tenho mais consciência sobre isso, quando eu queria porque queria um Planner. Só que eu sabia que, tipo, não ia dar para investir uma grana, tipo, R$200 no planner. Então, eu escolhi um planner que era legal, mas que, ao mesmo tempo, era preço bom, que é esses planners da Tilibra, né, que são bem bonitinhos e não são tão caros. E, tipo assim, em fevereiro eu já tinha abandonado, porque naquela época eu não tinha motivo, sabe? Eu abria lá, eles geralmente vêm com a visão mensal, né, e a visão semanal. E aí eu falei, sim, e aqui eu vou fazer o quê? O que eu vou colocar nesse mês? O que eu vou colocar nessa semana? Sabe? Eu não tinha noção. E abandonei. E aí depois que eu comecei a estudar sobre os métodos, a entender o que fazer, como organizar, como planejar meu mês, minha semana, aí eu falei, agora eu já olho para o planner de uma outra maneira. E hoje eu olho principalmente levando em consideração a minha rotina. Então, eu não vou investir R$200 em um planner que vai me trazer, por exemplo, um espaço para eu fazer anotações financeiras. Porque eu não faço isso no papel, sabe? Eu faço isso em outro lugar. No meu sistema, faz mais sentido para mim manter essa atualização no digital, por exemplo. Assim como existem planners que vêm com aquele espaço para fazer marcações, né? Registro de livros lidos, filmes, séries. Também não faço isso no papel, faço em outro lugar. Então, se eu vou investir nesse planner que tem uma estrutura pronta, muito provavelmente eu vou abandonar, porque eu não vou usar, sabe? Porque eu tenho um outro fluxo. Então, eu sempre falo para todo mundo, né? Eu quero comprar um planner. Antes de você comprar um planner, testa outra ferramenta, um caderno, por exemplo. Até mesmo pensa o que é que você quer com o planner, sabe? Porque aí você vai olhar para aquela ferramenta que já vem pronta, porque já vem pronta, a estrutura é pronta, e vai ver se faz sentido na sua rotina, se vai te ajudar ou se vai te frustrar, porque tem a questão da frustração. Quando você vê que você não está conseguindo dar conta de tudo aquilo ali que o planner está pedindo, você vai achar que você está desorganizada, vai achar que você jogou dinheiro fora, vai ficar desestimulada e vai abandonar mesmo, até a organização de modo geral. E é exatamente isso. Quando eu testei o planner, eu pesquisei muito o que é que tinha dentro daquele planner e o que é que eu queria. Antes de comprar, eu fiz uma lista no papel
com todas as coisas que eu queria para minha organização. E aí eu fui procurando o planner que tinha pelo menos a maioria dessas coisas. E acabou que eu comprei um que não foi tão efetivo assim, né? Porque além dessas coisas que eu já queria, tinham outras que eu deixei abandonadas. E aí, tipo, uns planejamentos assim que eu não tenho costume de fazer. E aí eu acabei deixando de lado e rolou essa questão da frustração, porque realmente foi um planner mais caro. E eu tava com aquela coisa de, ai, que massa, eu vou preencher tudo, não preencher tudo. Mas acontece. Você Tanto- falou. Fale, Gê. Não, Não o que você fale. falou. Você falou da questão do planner, né? De tipo pensar tudo que você queria e buscar o planner de que você queria. Hoje tem eu vou chamar de movimento. Tem um movimento no Instagram, principalmente, de faça você mesmo, o planner, que é um movimento que é organizado por uma. Eu não sei o nome dela agora, né? Porque as pessoas usam um nome no Instagram que às vezes não é o nome da pessoa. Mas as pessoas chamam ela de Lady Planner. Inclusive, o Instagram dela é esse, Lady Planner. E ela inspira as pessoas a criar seu próprio planner, principalmente usando aqueles cases argolados. Eu tenho até um aqui, eu vou pegar aqui. São esses cases aqui, Eu acho lindo. que tem argola, né? Eu acho lindo também. Ela faz esse movimento e também usando cadernos, tipo caderno inteligente, né? Os cadernos de disco com folhas reposicionáveis. Justamente falando, levando em consideração isso que você falou, de tipo fazer um planner com as sessões que você realmente precisa. E aí, ela inclusive aplica o GTD no planner dela. E outras pessoas também, né, fazem a aplicação de GTD, mas levando em consideração mais o que precisa na rotina. Então, montam o próprio planner, né? E ela disponibiliza também gratuitamente alguns layouts de semana, layout mensal, de planejamento de projeto e outras coisas, para as pessoas imprimirem e fazerem a montagem, né? E eu acho isso muito bacana, porque vai justamente nessa ideia. Eu vou ter uma ferramenta que atende a minha rotina, atende ao que eu quero, sabe? Eu posso até investir, cara, porque uma case dessa, ela não é barata, sabe? Mas ela vem com as folhas lisas e eu vou imprimir ou vou montar à mão mesmo, tem gente que faz à mão ainda, do meu jeito. Então existe esse movimento, eu acho muito bacana, né? Porque ali é aquela coisa do faça você mesmo e faça você mesmo aquilo que se aplica realmente na sua rotina, né? Então eu gosto muito desse movimento. Eu não conhecia, acabei de anotar aqui o nome para poder já ir acompanhar. Eu acompanho muitos perfis de bullet, né? Para ter umas inspirações em relação a como montar, até eu encontrar o jeito que eu monto hoje minha organização. Eu fui testando, né? Em 2020, eu passei 2020 todo testando, até achar uma organização que me apetecesse. Não sei nem se essa palavra conjuga assim. E você falou, eu anotei aqui que você falou sobre o planner que você disponibiliza gratuitamente no seu site, Jennifer Geraldini. E eu vou deixar o link na descrição para quem quiser baixar e quem quiser acompanhar lá seu blog. E Ah, outra coisa, e outra coisa que você falou que eu anotei aqui também para comentar foi da questão do financeiro, porque aqui em casa, por exemplo, eu prefiro anotar à mão, porque eu falo com o Rafael. Sempre que eu compro alguma coisa, que eu recebo alguma coisa, já tenho o caderno ali na mão, não preciso ligar o computador para mexer. Mas ele se organiza pelo Excel. Ele tem uma planilha no Excel e coloca tudo ali. E esse mês eu me rendi e falei para ele: por favor, cria uma planilha para eu ir alimentando. Porque o ruim, eu vou continuar fazendo a organização manualmente, porque eu ainda prefiro. Mas o ruim de fazer manual é que chega no final do mês, você tem que somar tudo que você gastou e somar tudo que você recebeu. E aí, às vezes, tem, tipo, gasto de R$ 1. Aí fica um bocado de coisinha, assim. E no dia 1º de fevereiro, eu tava, meu Deus do céu, eu tô datando a gravação do não tem Fio problema Reto. não, mas faz parte.
E aí, dia primeiro eu tava, meu Deus, quanta coisa, quantos detalhezinhos assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou preencher, né, no papel e depois eu passo para Excel para poder somar tudo e foi. Sabe o que é também, Lore? Eu acho que, e aí, fazendo essa reflexão a partir do minha própria rotina mesmo. Eu acho que às vezes também rola um apego, sabe, a algumas coisas. E isso acontece também em relação à organização e produtividade. Por que eu digo isso? A gente fica tão apegado a algumas coisinhas, sabe, que fica tipo, não vou fazer isso, porque tô acostumada aqui. Só que às vezes a outra forma vai trazer mais praticidade, vai trazer mais agilidade para o processo, sabe? E a gente precisa levar muito isso em consideração. Eu estava muito acostumada com Evernote, né, que é uma ferramenta que eu uso e sempre falo bastante, e estava muito apegada também, e tinha algumas coisas que eu não queria tirar da Evernote. Mas aí, depois que eu me propus, né, o desafio de pegar parte do que eu usava no Evernote e levar para uma ferramenta chamada Notion, aquilo, sabe, virou outra coisa. No caso, é a minha produção de conteúdo, né? Todo o planejamento e gerenciamento da minha produção de conteúdo antigamente ficava no Evernote. Hoje eu coloco no Notion e ficou muito melhor a praticidade, sabe? Me ajuda muito mais. E eu me sinto até mais produtiva, porque agora as coisas, digamos que não é um armengue, né? Não é um armengue, sabe? A ferramenta realmente me ajuda no meu processo de produção de conteúdo. Então, às vezes, a gente precisa um pouco desapegar das coisas. A Thaís Godinho tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, não é para a gente consertar o que não está quebrado. Então, assim, se funciona para você, beleza. Mas a gente precisa sempre fazer essa análise. Funciona para mim ou eu tô só pegada, sabe? Ou eu tô só pegada aqui. Será que se de repente eu não criar uma planilha no Excel que me dê já a soma, que tem as fórmulas lá bonitinhas, não vai agilizar meu processo, vai me dar menos dor de cabeça, eu vou ganhar mais tempo para fazer, sei lá, outras coisas. Então, a gente precisa sempre estar levando em consideração. A tecnologia e a ferramenta, no geral, é para isso, né? É para trazer praticidade, seja ela qual for. Então, ao mesmo tempo que você vai largar de mão uma ferramenta que só te dá dor de cabeça, você vai e pode, né, testar uma que te traga mais agilidade ao processo como um todo, né? Sim, foi bacana você trazer essa questão do analógico e do digital, porque era uma pergunta que eu estava para te fazer, né? Eu acho que provavelmente já te fizeram essa pergunta, o que é que você preferia, o digital ou o analógico? Mas pelas suas respostas eu acho que não tem assim um melhor que outro, mas responda você. Eu prefiro o melhor dos dois mundos para mim, sabe? Eu tenho muito isso em mente agora, né? Porque assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu adoro testar ferramentas. Seja ela de qual for, eu adoro testar, adoro conhecer coisas. Então, eu estou sempre ligada nessas novas ferramentas que surgem, que são de organização e produtividade, como tenho também as minhas preferidas e estou de olho nas atualizações. Isso é algo meu mesmo. Eu gosto de futucar, de aprender a mexer. Mas eu também sei o que realmente funciona para mim, sabe? E é isso que a gente tem que levar muito em consideração. Por exemplo, quando o Notion surgiu, foi uma das ferramentas, e ainda é uma das ferramentas mais faladas nesse nicho de produtividade, de organização, porque é uma ferramenta que promete muito. Ela tem uma função, ela tem um objetivo audacioso, que é você juntar tudo em um só lugar. Mas ela também pede que você invista tempo e energia para aprender a mexer na ferramenta e para montar o seu próprio sistema. Então, isso vai funcionar para algumas pessoas e para outras não. Só que tem aquele momento que a gente é bem influenciado, né? A gente vive num mundo da influência, né? A gente vive no momento da influência. Então, tipo, eu via todo mundo usar a ferramenta e queria, porque a gente queria usar a ferramenta. Não, gente, ai, que lindo, que espetáculo essa ferramenta faz e acontece, eu quero. E eu não tinha uma função pro Notion, né, na minha vida, digamos assim. Eu só queria usar porque as pessoas estavam usando. Falo isso de boa mesmo, sabe?
Então, eu futuquei, montei sistema, abandonei o Notion umas 3 vezes, porque eu não conseguia me encontrar na ferramenta. Até que um momento, observando minha rotina e conhecendo a ferramenta, né, eu pensei assim, cara, eu acho que a minha produção de conteúdo vai funcionar muito melhor no Notion do que no Evernote, porque no Notion eu vou conseguir, ao mesmo tempo que eu tenho todas as redes que eu produzo conteúdo, eu posso separar uma por uma e visualizar cada conteúdo de cada rede. Se eu duplicar um conteúdo do YouTube para o IGTV, eu tenho como fazer isso muito simples no Notion, sem precisar fazer duplicação de página, é só linkar uma página com a outra e tudo mais. Então eu percebi que ela ia me ajudar muito mais. Então eu uso o Notion, uso para outras coisas, mas uso também para produção de conteúdo. Então eu vou pegando de cada ferramenta o que é melhor. Evernote, ela é muito boa de arquivo. Ela tem uma funcionalidade de pesquisa muito potente, principalmente na versão premium, que é a possibilidade de você encontrar palavras até mesmo dentro dos arquivos de PDF que você sobe, dos arquivos que você escaneia, porque ela também tem a função de você escanear, né, arquivo, e você coloca uma palavra-chave lá na pesquisa e ela vai te dar essas palavras-chave em todos os documentos, incluindo esse. Então, eu acho uma pesquisa muito poderosa. Então, eu uso a Evernote, pego o melhor dela para mim, né, e uso dessa maneira, para arquivo, para referência, para tudo. Tudo eu coloco lá, sabe? Desde boleto pago até minhas produções mesmo. Tipo, eu uso Evernote para fazer backup dos artigos que eu faço no mestrado, por exemplo, sabe? Então, ela tem essa função para mim. E, ao mesmo tempo, eu sei, por exemplo, que para a questão de organização de pensamento, para tipo assim, despejo mental, né? Tô com a cabeça cheia e preciso colocar isso para fora, o papel ainda é o melhor. O papel e a escrita à mão. Então, no meu dia a dia, para planejar a semana, eu uso papel, sabe? Eu uso um sistema que, inclusive, mistura planner com bullet journal, por exemplo, né? Então, para visualizar, apesar de usar o Google Agenda, que é uma das ferramentas também que eu gosto muito, e que no caso eu uso o Google Agenda para poder organizar os meus compromissos com datas e horas marcadas e também para colocar os prazos finais de entrega de qualquer coisa, dia de prova, prazo final de artigo e tudo mais. E para mim é prático fazer isso no digital porque é muito simples. É menos de 2 minutos, eu pego meu celular, insiro um novo evento, insiro um novo prazo e ali eu vou gerenciando conforme as agendas, né? Digamos que cada área da vida ou cada projeto tem uma cor, então tem essa coisa visual também da cor. Então isso ajuda muito. Então isso eu não faço no papel, porque no papel eu teria que usar corretivo, eu teria que apagar com borracha, eu teria, enfim, ficaria bagunçado. Mas planejamento de semana, que eu preciso daquele momento assim, meu Deus, tem muita coisa para fazer, o que é que eu preciso fazer? Então eu vou, faço um filtro do digital, o que é que eu quero fazer na semana, e jogo tudo no papel. Então, é misturado, é híbrido. Eu sempre falo que é uma organização híbrida, porque eu pego o melhor de cada ferramenta, sempre tendo como plano de fundo a metodologia, os passos, né, as regras da metodologia, tanto GTD quanto vida organizada, porque são métodos que conversam bastante. Se me deixar falando, eu falo. De até umas horas. É massa ouvir você falar, porque eu tô pensando, talvez eu tenha esse costume de anotar todos os compromissos no papel, justamente pelaquela questão do apego que você falou, sabe? Porque antes eu pensava, eu nem sempre saio com o celular. Então eu não vou colocar tudo no celular, porque eu sempre saio com minha agenda, com meu caderno. Então, o que tiver de compromisso para eu marcar na rua, sei lá, eu tô com meus compromissos futuros na mão, eu posso consultar no celular, não. Mas agora que a gente está nesse contexto, né, de ficar dentro de casa sempre, eu acho que eu caí na questão do apego, porque eu continuo
E do costume também, né? Eu continuo marcando na agenda, no caderno, no bullet, né? E não no celular. É viagem isso. E você falou dos métodos G. Onde é que a gente e as pessoas podemos encontrar e estudar sobre os métodos? Tem algum Tem livro? o... Então, eu só não tenho aqui físico o livro Vida Organizada, da Thaís Godinho, que para mim é minha musa e é minha professora de organização e produtividade. Eu sou aluna dela no curso Método Vida Organizada desde 2020. E tem o livro dela, e ela tem o Vida Organizada, Casa Organizada, Trabalho Organizado, e ela está escrevendo agora o livro do Estudos Organizado. Então, em breve ela vai ter um livro focado em estudo. Mas o canal da Thaís no YouTube e o blog são riquíssimos em conteúdo, é praticamente uma bíblia sobre organização e produtividade. E vale a pena conhecer o trabalho, ela sempre está fazendo cursos gratuitos, né? E também abrindo, né, inscrição para o curso dela. Acho que a cada semestre ela abre. Então, quem tem interesse em se aprofundar nessa questão também é bacana. Outro livro é esse aqui, A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Esse livro também é uma bíblia, assim, é maravilhoso. É um livro, inclusive, que tempos em tempos você precisa reler, porque sempre você descobre alguma coisa nova. E no Brasil existe cursos, né, de GTD, e são vários níveis, porque a GTD é dividido em níveis, e numa empresa chamada Cal Daniel, inclusive é a única empresa que tem a licença para fazer os cursos do GTD. Então tem esse livro. Tem gente que acha complexo, mas na verdade é porque assim, é teoria, sabe? Como eu falei, é método. Então assim, tem os princípios, né? Tem os passos. Então tem gente que quer fazer tudo na doida. E beleza, pode fazer. Mas aqui, né, para quem realmente quer ter um método, e assim, gente, faz toda a diferença. Porque quando você se sente desmotivada, desorganizada, ou com a rotina caótica, né? Ou de repente você se envolver em um novo projeto, um novo trabalho, e aí tá assim, sabe, meu Deus, e agora? É muito bom você ter um método para te guiar nessas horas, sabe? Porque aí você vai sentar e vai seguir o passo do método e você vai conseguir se encontrar novamente. Então tem esse aqui, Arte de Fazer Acontecer. Esse livro aqui é A Tríade do Tempo. Eu não li ainda, eu comprei recente do Christian Barbosa, mas eu acompanho o trabalho do Christian há muito tempo mesmo. E ele também tá na internet, tá no Instagram, dando dicas lá. Ele não é tão assíduo assim no Instagram, mas no Instagram dele tem lá alguns conteúdos. Também ele também dá cursos, né? Aqueles cursos pequenos gratuitos e os cursos maiores pagos. Então tem o Christian Barbosa, ele é best-seller no Brasil nessa área de organização e produtividade, é um grande nome. E tem o método Bullet Journal, né, que é o livro que foi traduzido aqui no Brasil. Eu gosto muito desse método do Bullet, por conta da ideia dele ser analógico, mas porque ele tem essa coisa também da clareza mental, ele tem uma pegada também anti-estresse, ele não tem uma pegada de alta performance e coisas do tipo, sabe? Então, e o bacana do Bullet Journal também é que, assim, eu sempre indico a leitura do livro, ou então que acompanhe o autor, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque ele desmistifica algumas coisas em relação ao Bullet Journal. O Bullet Journal se popularizou muito como um caderno artístico, digamos assim, que te ajuda com a organização, diariamente, mas também que precisa de arte, precisa ser bonito, sabe? Precisa ter uma estética agradável, precisa ser colorido, cheio de adesivo. Quando você bota lá no Instagram ou então no Pinterest, é isso que aparece, né? Bullet journal super colorido. Quando na verdade não, é tudo muito simples, é tudo muito seco, sabe? É simplesmente um caderno, uma caneta e alguns símbolos e umas coisas para você seguir, sabe? As regras para você seguir que vão fazer valer o método. É isso, é muito, não precisa de nada, não precisa de capa, não precisa de nada. Então tira aquela ideia, sabe? E foca realmente no que tem que focar, que é a organização e a produtividade. Então eu indico sempre a leitura desse livro e que acompanhe o autor nas redes,
para poder tirar essa ideia de que precisa ser tudo artístico. Pode fazer, pode, porque ele mesmo fala, é um espaço para ser seu, então você pode organizar da melhor forma que você achar, mas não precisa ser. Eu demorei muito para me permitir fazer o bullet, porque eu pensava que tinha que ser daquele jeito incrível, não sei o que daria super trabalho. Mas hoje em dia casa justamente com o que você falou, que é o meu momento de relaxar. Eu vou fazendo aos poucos, vou organizando aos poucos, e é meu momento de terapia ali, de organizar a semana, organizar o mês, é bem bacana. Eu gosto. E eu quero ler o livro. Eu já vi uns pedaços desse livro, uns trechos, né? Já fiz curso de organização e aí colocaram nos slides uns trechos do livro, mas eu ainda não li, eu quero comprar para ler, porque acho que vai ser bacana. E Gê, a gente está chegando no final já. Já? Já. Eu queria saber de você, para qual método ou ferramenta você diria lá ele? Vai. Você não... Ai, adoro. Então, porque assim, hoje eu tenho uma visão muito diferente, sabe, do que eu tinha antes. Então, hoje eu não implico tanto com esses métodos que pregam a alta performance, sabe? Porque eu acho que você pode ter alta performance, mas sem deixar a sua saúde no caminho, sem deixar o seu emocional no caminho, sem deixar sua família, seu lazer no caminho, entende? Então, eu não tenho muito problemas hoje com métodos em relação a isso. Mas o lá ele, para mim, é que emprega, e eu digo assim, para qualquer área, alta performance que destrua a nossa saúde, que destrua o nosso emocional, sabe? E isso vale para geral, assim, qualquer coisa, em qualquer área. E porque não precisa ser assim, sabe? Produtividade não é você fazer mais, 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 mais. Durante muito tempo foi isso mesmo. Mas produtividade é você fazer melhor com menos, sabe? Menos desgaste, principalmente. Menos desgaste. É tipo, se você tiver que usar a melhor ferramenta, você pode usar a melhor ferramenta desde que ela te ajude, né, no seu processo, desde que ela te ajude a fazer o que você precisa fazer, sem desgastes, sabe? Então, o meu lá ele é justamente para isso, para esse culto dessa produtividade que eu digo até que é uma produtividade tóxica, né? Para pegar um termo aí da nosso estado atual aí da sociedade, Sim. né? Produtividade tóxica, sabe? As pessoas estão adoecendo demais. E outra coisa também, Lori, que eu digo lá ele, é para a ideia que muita gente tem de que a organização engessa a rotina. Sabe? A organização, ela não engessa a rotina. A organização é um hábito positivo, um hábito muito bom, que te ajuda com disciplina, que te ajuda com produtividade, que pode te ajudar com ansiedade, que pode te ajudar com muita coisa. Então, não ingessa a rotina. Ela te ajuda a ter uma rotina mais tranquila, porque quando as coisas estão nos seus devidos lugares, sejam elas coisas físicas, né? Sejam informações, você não fica se preocupando, você não gasta energia pensando onde eu deixei tal coisa. Quando você senta para fazer uma coisa, é aquilo que você vai fazer, você vai executar, porque está tudo organizado, está tudo onde tem que estar. Então, seu foco, sua atenção vai ser só na execução da tarefa, sabe? É isso. Obrigada, Gê, valeuzão. Isso sua fala me lembrou de uma vez que uma psicóloga que estava me acompanhando falou que era realmente para eu manter esse esquema de anotar, porque dessa forma a gente não fica pensando sempre, tenho que fazer tal coisa e se eu esquecer, eu tenho que fazer tal coisa e se eu esquecer, isso causa ansiedade. E para quem tem o transtorno de ansiedade, isso piora, né? Porque você fica aquela, eu não posso esquecer, eu não posso Exato. esquecer. E aí quando você anota e você se organiza, melhora muito, te deixa mais. Tipo, eu sei que quando eu acordar, antes eu fazia planejamento da semana toda. E aí, quando eu não conseguia
cumprir, eu ficava nervosa, porque eu ficava justamente essa pressão, né, que tem da gente de não conseguir produzir. Mas aí eu entendi que o descanso é necessário. Inclusive, você é uma das inspirações também para eu descansar, porque você tem um horário que você não responde mais coisa de trabalho. E eu comecei a fazer isso porque trabalhar o tempo todo não é saudável, definitivamente. Não. E aí agora eu tô fazendo organização diária, tipo, todo final de dia eu paro e planejo o que é que eu vou fazer no dia seguinte. Tá funcionando melhor para mim. E aí eu já acordo, abro o caderno e vejo o que é que eu tenho para fazer. É bem mais tranquilo. Com certeza, sem dúvida. Você não dorme pensando no que você tem que fazer, porque você já organizou tudo. Então, sei lá, você tem até uma noite de sono melhor, sabe? Porque você não fica pensando no que você deveria estar fazendo, sabe? Aquele momento ali é o momento de, ok, se eu deitei aqui agora, eu vou dormir, porque é o meu momento de dormir, eu não tenho que fazer nada mais além disso. Amanhã eu já sei o que eu vou fazer, e vai ser amanhã, não hoje. Então, eu gosto muito disso, sabe? De quebrar essa ideia de que organização engessa, sabe? E organização também te ajuda a ter disciplina, que é outra coisa também que as pessoas têm um grande problema. Acho que disciplina é coisa ruim. Depender da disciplina é mesmo. Mas se você não tiver disciplina, e até uma outra palavrinha que muita gente usa hoje, que eu acredito que são meio que sinônimos, que é constância, né? Quando a gente fala, inclusive, de produção de conteúdo, hoje está na moda essa palavra, né? Constância, que tem a ver com disciplina. Se você não tiver isso, realmente você não vai conseguir realizar nenhum objetivo, nenhum projeto, sabe? Porque você precisa fazer as coisas. E aí tem um hack de produtividade, né? Uma dica de produtividade que é o mínimo viável diário. Que você encontra isso tanto no... Eu encontrei no livro O Ponto de Equilíbrio, da Christine Carter, que é um livro ótimo que eu super indico, como também a própria Thaís ensina isso também no Método Vida Organizada, que é, ok, hoje eu não estou 100%, né, porque produtividade é muito isso de você avaliar a sua energia. 100% eu nem digo, porque 100% a gente nunca está, mas digamos assim, hoje eu não estou em um bom dia, acordei assim, acordei indisposta, acordei com mal-estar, mas eu tenho, sei lá, eu tenho um prazo a cumprir, sabe? Em relação a esse prazo, em relação a esse projeto, em relação a essa atividade, qual é o mínimo que eu posso fazer hoje? Sabe? Sempre ela perguntar isso. Qual é o mínimo que eu posso fazer hoje? Sei lá, de repente é você reler alguma coisa, é você reorganizar alguma coisa, ou às vezes é simplesmente descansar mesmo, para amanhã você compensar, reequilibrar, balancear as coisas. Então, essa também é uma pergunta que eu tenho me feito bastante, né? Ok, eu não estou bem hoje, mas qual é o mínimo que eu posso fazer? Eu só não posso, sei lá, desistir de tudo, sabe? E nem me desanimar total, né? Me desanimar total e jogar as coisas para cima. E levando em consideração essa questão do que hábito é organização, a gente precisa também lembrar que hábito a gente não adquire da noite para o dia. Então, se você comprou um planner, ou se você está disposta a seguir um método como o Bullet Journal, se dê um tempo, né? Tem gente que fala que é 21 dias, eu acho que 21 dias é pouco, então tem gente que fala que é 3 meses. Então, se dê esse prazo de 3 meses para testar esse sistema, para testar essa nova ferramenta, para realmente entrar na sua rotina, né? Para ver se é isso mesmo que você quer, né? Se dá certo, porque não vai acontecer da noite pro dia. Isso é fato. É muito bom você falar isso, Gê, porque deixa as pessoas menos tensas, né? Hoje em dia a gente tem, até por conta da produtividade na internet, que nem sempre quem vê, é como diz o velho não, é como diz o ditado, quem vê close não vê corre. É A gente tipo tá isso. vendo lá, né? A gente tá vendo lá todo mundo bonitinho, não sei o quê, não sabe que aquela produtora de conteúdo, de bullet, de organização também passa pelos perrengues. Mas é isso aí, cada coisa no seu tempo, cada um tem seu ritmo. É bem isso mesmo. E você falando dessa coisa do que vê close no vê corre,
eu acho também que as pessoas, sei lá, eu acho que as pessoas fantasiam umas noias assim, né, gente, na vida do outro. Porque como é que você. É um trabalho da zorra fazer determinadas coisas, sabe? E as pessoas ficam ali achando que o pronto, né, o tudo perfeito, tudo bonitinho, a foto é o final. Não, cara, teve um processo por trás disso, sabe? Que levou tudo. Eu uma vez eu recebi um comentário que foi do seguinte: ah, você não fica desanimada, você não fica, não se sente produtiva, alguma coisa assim. Eu falei, oxente, gente, acho que essa pessoa não tá me acompanhando direito. Como diz a história, essa pessoa não tá me acompanhando direito. Porque parece também que as pessoas só enxergam aquilo que elas querem enxergar também, né? Então, tipo, as pessoas fixam aquela ideia de que a Jennifer é super organizada, super produtiva e esquece todo o resto, né? E isso é muito perigoso também. Eu falei, olha, gente, esse Instagram aqui, a ferramenta já me mostrou. Eu uso o Instagram por aproximadamente 3 horas por dia. Então, são 3 horas do meu dia, entendeu? E assim, 3 horas que eu Bastante recorto, tempo. 3 horas que eu recorto, sabe? Que mostram algumas coisas, mas não é o todo. É muita coisa, mas não é o todo, sabe? E tira essa ideia da cabeça, velho, de que a pessoa todo mundo tem direito a, como é que diz? A errar, a sair do script, menos no BBB. No BBB, não. No BBB a gente não aceita no BBB, não. Mas tirar essa ideia, né, de que, tipo, o pronto, o final, que é o que vale, né, velho? Tem todo um processo, tem toda uma jornada por trás que só a pessoa sabe mesmo. Com certeza. Absoluta. Então, Gê, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado participar do Trocando Ideia. Obrigada por compartilhar sua sabedoria, suas experiências com a gente. Gostei muito do papo, aprendi muito também, vou procurar os livros. Então, antes de pedir para você se despedir, eu quero, por favor, pedir para quem ainda não se inscreveu aqui no canal que se inscreva, quem ainda não conhece o seu canal que vá lá se inscrever também, curte o vídeo e compartilha para convidar outras pessoas a conhecerem esse papo, né, conhecerem os métodos, as ferramentas de organização e virem para esse mundo feliz, nem tanto, de organização com a gente. Obrigada, Lori, pelo convite. Adorei trocar essa ideia com você. Vamos falar sobre organização e produtividade. E quero deixar aqui também um convite para as pessoas, né, conhecerem meu trabalho, como você já falou. E eu quero, inclusive, eu tenho falado isso nos últimos tempos, que assim, eu tenho um projeto de conteúdo na internet, eu falo sobre organização e produtividade, mas eu não falo apenas sobre isso. Eu tenho deixado isso claro para poder, digamos assim, alinhar as expectativas das pessoas que chegam, porque eu não falo sobre organização e produtividade, eu falo de outras coisas também, cultura, livro, literatura, vida acadêmica. Então, todos e todas são bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes, né? E, mais uma vez, obrigada, amei esse papo e espero que a gente possa trocar ideia mais vezes. Valeu, Gê, brigadão. Um cheiro.